Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Mente Positiva. Como desenvolver um estilo de vida saudável? Dr. Julian Melgoza. Capítulo 15. Ansiedade. As pessoas ansiosas sofrem de um sentimento total de apreensão e preocupação que altera consideravelmente a normalidade de sua vida. As preocupações mais frequentes são as relações interpessoais, o trabalho, as finanças, a saúde e o futuro em geral. Esse estado foge do controle da pessoa afetada e a tendência é tirar sua capacidade de vencer. A ansiedade pode surgir sem manifestações fisiológicas aparentes ou com evidências somáticas, até chegar à síndrome do pânico. A ansiedade, juntamente com a depressão, são os problemas de saúde mental mais comuns e aumentam a cada dia. Infelizmente, as condições da vida atual parecem favorecer esses problemas que ocasionam muito sofrimento aos portadores dessas doenças e aos seus familiares. É necessário, portanto, contar com meios que possam prevenir e evitar a ansiedade. Como prevenir a ansiedade? Com frequência, os sintomas dos transtornos da ansiedade não se manifestam até que uma situação estressante desencadeie a crise. Existem atividades preventivas de fácil execução que podem evitar o surgimento da ansiedade, além de acalmar os sintomas quando esses aparecem. Com frequência, os sintomas dos transtornos da ansiedade não se manifestam até que uma situação estressante desencadeie a crise. Existem atividades preventivas de fácil execução que podem evitar o surgimento da ansiedade, além de acalmar os sintomas quando esses aparecem. Fale sobre seus problemas. Procure conviver com pessoas em estreita relação de amizade com as quais possa compartilhar amplamente suas experiências. Os que estão sempre isolados correm maior risco de ansiedade. Se esse for o seu caso, mantenha um bom relacionamento com algum familiar ou amigo que possa suprir suas necessidades de companhia. Pratique o relaxamento. A atenção acompanha todas as formas de ansiedade e é indispensável saber como conseguir relaxar de maneira sistemática e habitual. Use a respiração como meio de evitar a tensão. É surpreendente como alguns exercícios simples de respiração podem proporcionar calma diante de uma situação de ansiedade ou angústia, evitando complicações. Faça a respiração abdominal, profunda e pausadamente, aspirando e expirando o ar pouco a pouco. Execute isso 2 ou 3 vezes seguidas e repita 4 ou 5 vezes ao dia. Alimente-se adequadamente. As pesquisas Ripere, 1983, mostram que evitar a hipoglicemia e tomar um desjejum com proteínas mantém o equilíbrio bioquímico do organismo e previne os pensamentos que trazem preocupações. Portanto, coma alimentos ricos em carboidratos, todo tipo de cereais e seus derivados, e comece o dia com um bom desjejum, leite de soja, pão integral, frutas frescas e frutas secas. Procure grupos de autoajuda. São grupos de pessoas com pessoas semelhantes. Em muitas cidades, há grupos de terapia organizados.
Nesse contexto, você aprenderá muito com a experiência dos outros e eles poderão compreender muito bem as suas dificuldades. Procure se manter informado sobre o seu problema e possíveis soluções. Há farto material em livros, revistas, folhetos, internet, CDs, etc., que o ajudarão a conhecer melhor o assunto. Um estudo recente, Bischoff et al., 1999, demonstrou que muitos que sofrem de ansiedade podem fazer uso de tratamentos de êxito através de um manual e telefone para ter acesso a um sistema de informática de conselhos e orientações. Como superar a ansiedade? As pesquisas clínicas concluem que as técnicas de maior êxito no tratamento da ansiedade são fundamentadas na psicologia cognitiva comportamental, tais como autoinstrução, técnica que pode ser praticada individualmente. Primeiro, experimente falar palavras de ânimo para si mesmo. Calma, não vai acontecer nada. Não vou perder o controle. Vou conseguir. Quando sentir que está ansioso, respire profundamente e repita as palavras. As pessoas de fé usam a autoinstrução de conteúdo religioso. Meu Deus, dá-me tranquilidade, tira de mim o temor. Ou pensam num versículo bíblico: eu fortaleço, te ajudo e te sustento. Frases de Jesus: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 25, 26. Retenção de pensamento. Comprovadamente eficaz, especialmente em assuntos que provocam ansiedade. Se, por exemplo, o motivo de ansiedade é o medo de contrair uma doença fatal, identifique os pensamentos relacionados com esse temor. Digamos, a doença de um familiar, ou qualquer ideia que dá início a uma cadeia de preocupações que acabam ocasionando a ansiedade. No primeiro indício de que esse pensamento se aproxima, diga não e pense em outras coisas ou em uma atividade que possa lhe distrair. Dessensibilidade sistemática. Consiste em aprender as técnicas de relaxamento até poder enfrentar a ansiedade em estado relativamente tranquilo. Essa tarefa começa com um pensamento, continua com uma advertência da situação de ansiedade, até finalmente combater a ansiedade real. A possibilidade de êxito é muito grande e o procedimento é rápido, mas requer apoio de um psicólogo. Essas técnicas podem se tornar eficientes, mas nem por isso deixam de ser superficiais. Os problemas de ansiedade podem ter raízes profundas. Os problemas de ansiedade podem ter raízes profundas e é preciso combater a causa e não apenas a sintomatologia. Terapia espiritual. A ansiedade sobrevém por medo do futuro. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã. Somente Deus conhece o futuro. Isso tem levado muitas pessoas a colocarem sua fé e confiança no Todo-Poderoso, que ama e protege aqueles que o aceitam. O tratamento espiritual apresenta três aspectos: individual,
A pessoa precisa exercer influência sobre sua vida interior, refletindo sobre a transcendência de sua existência, adquirindo assim uma perspectiva que vai além do aqui e agora. Essa reflexão inclui a compreensão do destino da família humana e, especialmente, o plano de Deus para a salvação eterna, como é explicado na Bíblia. Isso também ajuda a pessoa a adquirir uma perspectiva a longo prazo, que lhe dá confiança no triunfo final do bem sobre o mal. Como medida de auxílio imediato, a terapia espiritual se utiliza da repetição de versículos bíblicos claros e cheios de força. Usa também a visualização e a meditação, baseadas nas promessas bíblicas, por exemplo, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmo 91, 7. A repetição dessas promessas, feita com a devida concentração, revigora a esperança e afasta os pensamentos de angústia. Social. O efeito espiritual se intensifica mediante a influência social. O efeito espiritual se intensifica mediante a influência de outras pessoas que também cultivam a fé. O culto em comunidade, a conversação sobre o amor e a proteção que Deus oferece, e o ato de dar e receber conselho espiritual são atividades que fortalecem a edificação do espírito e enriquecem a sensação de tranquilidade em relação ao futuro. Divino. O aspecto divino abrange o relacionamento íntimo e pessoal entre o ser humano e Deus. Encontra seu maior apoio na oração. A oração, mais que a repetição de uma reza, consiste em se falar com Deus como a um amigo e conselheiro, falar dos temores, ansiedades, dúvidas e problemas, como também agradecer ao Criador as coisas boas de nossa vida. A oração sincera tem ajudado muitos a crescer na fé e na confiança, o que é incompatível com a ansiedade e incerteza. Frases de Jesus: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, 27. Causas profundas da ansiedade. Sabe-se por experiência que a insegurança pessoal e a sensação de fracasso são causas profundas da ansiedade. É também comum encontrar o sentimento de culpa como responsável final dessas manifestações. As duas primeiras têm que ver com a baixa autoestima. Quanto à pessoa que sofre o sentimento de culpa, é importante examinar seu passado e procurar obter o perdão daqueles a quem ela ofendeu, ou melhor, modificar completamente sua própria conduta, se essa foi a causa de sua inquietação. A pessoa que aceita Deus como fonte de perdão recebe amplo benefício através da oração. Trata-se de uma experiência reconciliadora que esquece inteiramente o passado e oferece um novo começo. Tipos de ansiedade e seus sintomas. Ansiedade generalizada, podendo apresentar 3 ou mais dos sintomas abaixo, na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Sensação de inquietação ou nervosismo,
fadiga, dificuldade para se concentrar, irritabilidade, tensão muscular, alterações no sono. Ansiedade com crise de pânico, podendo apresentar 4 ou mais dos sintomas abaixo. Devem ser desenvolvidos abruptamente. Ansiedade com crise de pânico, podendo apresentar 4 ou mais dos sintomas abaixo. Devem ser desenvolvidos abruptamente e alcançar um pico em 10 minutos. Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, sudorese, respiração ofegante, tremores ou abalos, calafrios ou ondas de calor, sensação de asfixia, sensação de pavor, dor ou desconforto torácico, enjoos ou desconforto abdominal, sensação de tontura, boca seca, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, sensação de formigamento. Pérolas de sabedoria. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31:8. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94:16. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita e vitoriosa. Isaías 41:10. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Pesquisa. Cava-cava, erva especialmente indicada. A cava-cava é uma erva originária das ilhas do sul do Pacífico que tem sido utilizada durante séculos com finalidades sociais e cerimoniais. É relativamente nova no Ocidente, mas está cada vez mais disponível em herbanários e farmácias em forma de extratos, comprimidos ou tintura. O estudo de Yandu e Nirbhai Singh, 2002, confirmou a eficácia da raiz dessa planta no tratamento da ansiedade. Suas propriedades medicinais atuam através de ação bloqueadora das cavalactonas, o ingrediente ativo da cava-cava, sobre diversas conexões neuronais responsáveis de causar a ansiedade. Os efeitos secundários são inexistentes ou mínimos e apenas produzem lesões na pele se for tomada em grandes doses em período prolongado. Devido aos inúmeros efeitos secundários da farmacologia, esse composto é cada vez mais utilizado no tratamento da ansiedade como substituto de ansiolíticos sedativos e tranquilizantes. Autoajuda. Cartões para fortalecer a autoestima. Para melhorar sua autoestima, muitos precisam relembrar a si os aspectos positivos de sua pessoa,
Uma forma de fazer isso é escrever em um pequeno cartão os valores pessoais já comprovados. Sou compassivo, sou bom cozinheiro, tenho letra bonita, canto bem, gozo de boa saúde física. O cartão deve ser levado no bolso e de vez em quando ser lido para relembrar ao portador que ele tem muito valor e não precisa se considerar inferior ou fracassado. Natural: ervas e alimentos para tratar a ansiedade. Ansiolíticos, sedativos e tranquilizantes. Ansiolíticos, sedativos e tranquilizantes são utilizados no tratamento da ansiedade, mas esses medicamentos apresentam sérios efeitos secundários. Algumas pessoas são viciadas e a interrupção desses medicamentos causa insônia e ansiedade, como efeito contrário. Outras têm secura na boca, visão turva, retenção urinária, prisão de ventre, enjoos, diminuição do desejo sexual, fraqueza, sudorese, etc. Outras parecem inócuas, sem ação, mas interagem negativamente com uma longa lista de medicamentos e alimentos. Considere os seguintes remédios vegetais e dietéticos para aliviar os sintomas da ansiedade: hipérico ou erva de São João, cava-cava, valeriana, alimentos ricos em cálcio, magnésio e complexo vitamínico B. Produtos lácteos, laranja, amêndoa, couve, nabo e alho poró são todos ricos em cálcio. A soja, o coco, o melão e o caju são fontes nutricionais de magnésio. A semente de girassol, legumes, germe de trigo, ovos e leite desnatado contêm quantidades importantes de vitamina B em suas diversas formas. Faça um teste com você. Para conhecer seu nível de ansiedade, responda verdadeiro ou falso quando estiver de acordo ou não nos seguintes enunciados. Sofro de ansiedade? Às vezes sinto-me incomodado com as minhas próprias palpitações. Verdadeiro ou falso? É difícil para mim dizer não quando me pedem algo emprestado. V ou F? Fico irritado e nervoso por coisas sem importância. V ou F? Tenho dificuldade para dizer não a um vendedor. V ou F? Sem razão aparente, às vezes sinto medo e apreensão. V ou F? Costumo recusar convites para encontros ou reuniões. V ou F? Sinto-me demasiadamente preocupado e isso me causa desânimo. V ou F? Não sei como dizer a um amigo íntimo que não aprecio alguma coisa nele. V ou F? Muitas vezes me sinto extremamente cansado. V ou F? Tenho muita dificuldade para fazer reclamações ou exigências. V ou F? Tenho dificuldades para tomar decisões. V ou F? Costumo ficar calado se não estou de acordo com meu interlocutor. V ou F? Sempre tenho medo de alguma coisa. V ou F? Não gosto de receber ordens. V ou F? Estou quase sempre com os nervos à flor da pele. V ou F? Para mim é difícil manter conversação com alguém com quem não estou de acordo. V ou F? Muitas vezes imagino que não terei capacidade para resolver meus problemas. V ou F? Se alguém me pede um favor com insistência, quase nunca digo não. V ou F?
Estou sempre sob pressão e tensão. V ou F. Quando não entendo algo, tenho dificuldade de fazer perguntas em público. V ou F. Interpretação. Se respondeu V de 0 a 7 enunciados, está fora de perigo no que se refere à ansiedade. Se respondeu V de 8 a 13 enunciados, tem tendência à ansiedade. Estude e ponha em prática os conselhos deste livro. Se os problemas persistirem, procurem um médico ou psicólogo.